Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Adriana, você citou alguns comentadores na tua dissertação. Você pode falar um pouco sobre algumas das considerações dos comentadores que você citou? Sim, só antes eu esqueci de falar do eu transcendental, né? Eu falei mais do fenomênico, mas indo direto para a questão dos comentadores, faz bastante tempo que eu trabalhei com isso e eu não retomei mais discussão com os comentadores. E eu penso que mesmo na dissertação, assim, a relação com comentadores foi um tanto superficial, assim, eu não me aprofundei muito, né? Mas eu menciono 4 comentadores lá, mas eu acho que o mais importante a ressaltar é justamente o posicionamento com relação ao idealismo transcendental. Então, a gente tem uma leitura já clássica, mais do que uma leitura, né? É uma reconstrução de Kant, uma proposta de reconstrução no Peter Strawson, no livro chamado Bounds of Sense, que seria Limites dos Sentidos, né? Em que ele reconstrói a filosofia do Kant de maneira a mostrar que o idealismo transcendental é um problema que nos conduz ao que, no início do século XX, se denominou o problema do psicologismo, que enfim, que tinha esse problema que a gente poderia chamar também de subjetivismo, de alguma forma, né? Quer dizer, como que eu consigo tornar certas hipóteses verificáveis, uma vez que elas dependem de uma espécie de experiência interna. Quer dizer, isso eu estou reconstruindo assim, dentro de uma abordagem, entre outras possíveis, né? E o Peter Strawson busca reconstruir o Kant sem o idealismo transcendental. Eu acho a interpretação do Strawson muito boa, mas a reconstrução, a proposta dele, eu diria que é até um tanto... ela é excêntrica demais e o que sobra de Kant nela é nada. Não, quer dizer, uma proposta de reconstrução de Kant que transforma um Kant num filósofo não kantiano. Né? Então, perde completamente o sentido. Então, eu acho que nesse sentido, muito embora o Kant tenha problemas ali com a hipótese do idealismo transcendental, ele avança muito em relação ao realismo ingênuo. E me parece que o Strawson não consegue dar conta justamente dos problemas que Kant aponta como consequência da consideração de espaço-tempo enquanto elementos objetivos. E o Strawson vai dizer que bem permanece, né? A condição do significado da experiência é que a experiência é espaço-temporal. Tudo bem, mas e aí o que mais isso quer dizer? Porque você diz que não é condição subjetiva, mas então também não é condição... É uma condição objetiva, e em que sentido? Dizer que é uma condição linguística, que não me parece que seja bem isso que ele diz, talvez seja para o que ele aponta, me parece algo muito vazio, sabe? É sair pela tangente, assim, é fingir que disse alguma coisa quando não disse nada. E tem um debate muito interessante aqui, porque o Henry Allison escreveu depois uma defesa do idealismo transcendental do Kant, que me parece um livro muito bom. Muito embora eu também não concorde completamente com o Allison, mas eu não tenho aqui condições de entrar em detalhes, porque eu já não lembro mais desse livro, né? Mas é um livro muito interessante. E nesse debate tem a dissertação do professor Cláudio Dal Bosco, que busca comparar o Strawson e o Allison, toma posição a favor do Allison. Eu acho esse livro muito bom, um livro que é fruto de... Está publicado como livro, né? E o livro é fruto de uma dissertação de mestrado. Você quer retomar um pouco o eu transcendental ou já está bom? Se eu for falar realmente sobre isso, vai começar a sair fumaça. Já está calor, né? Mas é interessante notar alguns aspectos. Quer dizer, o Kant tem a virada transcendental do Kant pode ser muito bem percebida aqui nessa passagem que o Kant chama de dedução transcendental das categorias. E qual é que é o objetivo desse trecho, né, que é considerado
dos trechos mais herméticos, se não o mais hermético da Crítica da Razão Pura. O Kant quer, primeiro, né, o Kant quer mostrar quais são os elementos a priori que constituem a experiência e a nossa noção de objetividade, o nosso conhecimento científico, inclusive. Né? O Kant diz que tanto a matemática, toda ela, quanto a física em seus princípios, são constituídos por juízos sintéticos a priori. Ele mostra que espaço e tempo são formas puras da intuição sensível, agora ele vai mostrar que no entendimento, ou seja, na nossa capacidade discursiva, que funciona por meio da operação sintética, a gente também tem elementos a priori que ele vai chamar de conceitos puros, e os conceitos puros mais elementares ele chama de categorias, fazendo uma transposição daquela noção de categoria que vem da ontologia do Aristóteles para uma filosofia transcendental, que então, ao invés de entender categorias como elementos objetivos do ser, entende categorias como regras de constituição da unidade de objetos a partir da atividade do entendimento. Basicamente, regras para a síntese, ou dizendo de outra forma, regras para as operações do entendimento. Então, são regras fundamentais que constituem as normas mediante as quais o entendimento vai unificar uma diversidade de dados que surgem para ele por meio da intuição. Então, tanto dados empíricos quanto dados a priori que são trazidos pelo espaço e pelo tempo. Então, o que acontece? Ali o Kant deduz quais são as categorias por meio dos juízos. Os tipos de juízos que a gente usa na lógica tradicional, né? Que a gente chama de lógica geral. A partir daí, ele vai dizer assim, bem, tem uma homologia estrutural entre essas formas dos juízos que a gente usa na lógica geral e uma espécie de regra de atividade de constituição dos objetos, que ele vai chamar de lógica transcendental. Então, tal como é a regra que me dá o juízo, eu tenho também a regra que me dá a determinação do objeto, a determinação transcendental. E aqui ele deduz as categorias. O que ele precisa fazer? Ele precisa mostrar que as categorias não só existem na nossa mente de alguma forma, mas que elas têm validade objetiva. Ou seja, não só que elas são aplicáveis à experiência, mas que elas necessariamente se aplicam à experiência. Ou seja, em toda experiência, há aplicação de categorias necessariamente, logo a nossa noção de experiência implica necessariamente a aplicação das categorias. E para mostrar isso, ele vai ter que entrar no problema da unidade da consciência. E aí ele vai trazer o conceito de unidade originária da apercepção, ou também ele vai chamar de apercepção transcendental, que é aquela que permite a reunião de todo e qualquer dado em uma mesma consciência, ele vai dizer assim, ou seja, é o que dá unidade para todo o conjunto de sínteses efetivas ou possíveis. Então, essa é uma unidade transcendental. Ao mesmo tempo, essa unidade da consciência não é uma coisa, não é uma alma, como em Descartes, uma mente como uma coisa, um objeto dado, né? Na verdade, a gente não sabe o que está por trás assim, das categorias, porque para conhecer a gente já precisa aplicar as categorias. Então, aqui que a coisa dá um nó, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Kant abre possibilidades interessantes de superação de uma metafísica tradicional e também de um empirismo realista e ingênuo, né? Um materialismo bruto, ingênuo, assim, que quer dizer, a gente é só matéria, etc. Então, o Kant vai dizer não é só matéria. Então, o problema para o Kant, além da abordagem metafísica, como aquela do Descartes, que acredita que por meio da experiência imediata do nosso ato de pensar, nós podemos também, com isso, inferir a existência de uma alma enquanto substância, que é uma perspectiva que o Kant vai criticar, justamente tendo como base esse limite transcendental. Por outro lado, o Kant também refuta perspectivas que acreditam que nós podemos reduzir
todo o nosso conhecimento à matéria empírica, e principalmente ao conhecimento de nós mesmos. A gente sabe que existe esse paradoxo da consciência, quer dizer que as nossas experiências do tipo de consciência, né, são distintas daquelas experiências que a gente atribui ao funcionamento da matéria bruta, né? Isso pode ser um problema, na verdade, epistemológico. E é isso que o Kant, de alguma maneira, está trazendo. Então, não é que sejam simplesmente dois tipos diferentes de experiência, mas são duas abordagens epistêmicas distintas. E o Kant vai chamar a atenção para isso. Ou seja, a gente não pode simplesmente partir da matéria e achar que a partir daquilo, ou da matéria de qualquer coisa que a gente queira tomar como dada, como uma espécie de realismo ingênuo, e achar que a partir dali a gente vai encontrar critérios epistemológicos para abordagem de todo e qualquer problema, entre outros, o problema da unidade da consciência, do eu, etc. Na verdade, quando a gente trata da matéria, quando a gente conceitua a matéria, quando a gente fala do funcionamento dela, ou busca explicar o funcionamento da matéria e das coisas físicas, a gente já tem certas pressuposições epistemológicas, que são dadas já não apenas previamente ao discurso, mas, segundo Kant, inclusive, previamente à própria percepção. Então, quando a gente fala em percepção, a percepção já é mediada pelas estruturas transcendentais, a saber, espaço-tempo e as categorias ou conceitos puros. E com isso, o Kant traz essa ideia, então, da abordagem transcendental da consciência, da unidade da consciência do eu, em que a consciência não é nenhuma coisa material ou fruto de uma coisa material, ela não é inserida das relações materiais, portanto, não é um produto secundário de alguma coisa, também não é uma substância que a gente pode conhecer apenas metafisicamente, uma substância não material, portanto, o eu não é uma substância nesse sentido transcendental. O eu é o quê? É a mera tendência de unificação do conjunto de dados por meio da atividade do entendimento. Então, a unidade da consciência é condição para a experiência, é condição para o conhecimento, e não é uma coisa. No melhor dos casos, nós poderíamos dizer que a unidade subjetiva é produzida por uma atividade transcendental, mas aí nós diríamos uma atividade transcendental que vem da onde? A gente não sabe, porque isso seria tratar da coisa em si. Então, esse é o paradoxo que está lá justamente nessa passagem, que, ao meu ver, é mais importante, que, ao mesmo tempo que traz uma nova abordagem filosófica, também nos deixa em um vazio que é muito complicado. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.